Olá, irmãos e irmãs, este é o programa O Santo de Cada Dia. 30 de novembro, a Igreja celebra a festa de Santo André Apóstolo. Foi um dos primeiros discípulos de Nosso Senhor. Era irmão de São Pedro que apresentou ao Mestre. Segundo a antiga tradição, pregou na região de Balcãs e sofreu o martírio sendo crucificado numa cruz em forma de X, conhecida heraldicamente como Cruz de Santo André. Era os 12 apóstolos de Cristo. André foi o primeiro a ser o seu discípulo, além de ser apontado por eles próprios como o número 2, depois somente de Pedro. Na lista dos apóstolos, pela ordem, está entre os 4 primeiros. Morava em Cafarnaum, era discípulo de João Batista, filho de Jonas de Betsaida, irmão de São Pedro, e ambos eram pescadores no mar da Galileia. Foi levado por João Batista à verdejante planície de Jericó, juntamente com João Evangelista, para conhecer Jesus. Ele passava e o visionário profeta indicou e disse a célebre frase: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." André então começou a segui-lo. André levou o irmão Simão Pedro a conhecer Jesus, afirmando: "Encontramos o Messias." Assim tornou-se também o primeiro dos apóstolos a recrutar novos discípulos para o Senhor. Aparece no episódio da multiplicação dos pães, depois da resposta de Filipe. André indica a Jesus um jovem que possuía os únicos alimentos ali presentes, 5 pães e 2 peixes. Pouco antes da morte do Redentor, aparece o discípulo André ao lado de Filipe, como um de grande autoridade, pois é a ele que Filipe se dirige quando certos gregos pedem para ver o Senhor, e ambos contaram a Jesus. André participou da vida pública de Jesus, esteve presente na última ceia, viu o Cristo ressuscitado, testemunhou a ascensão e recebeu o primeiro Pentecostes. Ajudou a sedimentar a Igreja de Cristo a partir da Palestina, nas localidades e regiões dos Balcãs. Alguns historiadores citam que depois de Jerusalém foi evangelizar na Galileia, na Sítia, na Etiópia, na Trácia e finalmente na Grécia. Nessa última formou um grande rebanho e pôde fundar a comunidade cristã de Patras, na Caia, um dos modelos da igreja nos primeiros tempos. Mas foi lá também que acabou martirizado nas mãos do inimigo Egéias, governador e juiz romano local. André se intimidou a autoridade do governador, convidando a reconhecer em Jesus um juiz acima dele, mas ainda clamou que os deuses pagãos não passavam de demônios. Egéias não hesitou e condenou a crucificação. Para o espanto dos carrascos, aceitou com alegria a sentença, afirmando que se temesse o martírio não estaria pregando a grandeza da cruz onde morreu Jesus. Ficou 2 dias pregado numa cruz em forma de X, antes, porém, despojou-se de suas vestes, e bem doando-se aos algozes. Conta a tradição que um pouco antes de André morrer, foi possível ver uma grande luz envolvendo e apagando-se a seguir. Tudo teria ocorrido sob o império de Nero, em 30 de novembro do ano 60, data que toda a cristandade celebra a sua festa. O imperador Constantino trasladou em 357 de Patos para Constantinopla as relíquias mortais de Santo André Apóstolo. Elas foram levadas para Roma, onde se encontra atualmente em Catedral de Amalfi. Já no século XIII, Santo André Apóstolo foi celebrado como padroeiro da Rússia e Escócia. Santo André Apóstolo, rogai por nós.